Depois da vinheta, a gente vai trocar uma ideia com o Lucas Benchimol, preparador físico, atualmente está lá nos Estados Unidos, trabalhou comigo aqui no Brasil, foi preparador físico da Ponte Preta, da equipe principal, um baita profissional, vai contar pra gente como que funciona a preparação física nos Estados Unidos. Então, se você é atleta, se você é professor de educação física, quer entrar nesse mercado lá nos Estados Unidos, quer jogar lá, quer trabalhar lá, o Luquinhas vai contar tudo pra gente como é que funciona. Mas antes disso, dá uma checada no site Jogadores de Futebol de Alto Nível, vem ver o que tem nesse programa. Então, se você está precisando ficar mais forte, mais rápido, mais resistente, se você tem que melhorar seu nível de jogo, não sabe como você faz, não consegue treinar, não sabe como organizar seu treino, ou se você é preparador físico, professor de educação física, está com dúvida, está com dificuldade de organizar a semana do seu atleta, esse programa é a solução definitiva para você. Ele te entrega tudo pronto, mastigado, todos os arquivos em PDF, tudo detalhado em vídeo, explicação teórica do treino, explicação prática do treino, um atleta ali profissional realizando, meu, tudo muito mastigado, muita informação, muito conteúdo, não tem como você não conseguir replicar e executar esse treino. Então, clica aqui no link que está aparecendo embaixo do vídeo, vem para o meu time, fala com a minha equipe de venda, eles vão te ajudar aí nesse passo a passo para comprar o programa e eu te espero do lado de cá. Um abraço. Boa noite, pessoal. Pessoal que está entrando aí, se der dá um ok do som, ver se está dando para escutar bem. Estão ouvindo? Tá ouvindo bem? Beleza? Beleza? Boa noite, pessoal. Estou aqui com o Lucas Benchimol, preparador físico, trabalhou comigo em alguns projetos, além de ter trabalhado junto comigo na Ponte Preta por muitos anos, além de ser meu amigo particular. Hoje ele trabalha nos Estados Unidos e tem uma vasta experiência com atletas profissionais, não só de futebol, como de outras modalidades. Então eu vou deixar a palavra com o Lucas, ele vai se apresentar, vai contar um pouquinho da história dele, o currículo dele, e aí a gente já entra no tema da live, que a gente vai falar basicamente das metodologias diferentes que tem de treinamento, principalmente na parte de preparação física, que acontece nos Estados Unidos, o que é diferente do Brasil, o conceito que eles têm de treinamento lá nos Estados Unidos, como os atletas atuam nessa área, como os atletas se comportam com o treinamento, enfim. Vai longe o papo hoje. Luquinhas, obrigado. O Sandro Sargentini está aqui, ó, que dupla. Vai ter umas lendas hoje acompanhando a live. Se quiser mandar um abraço pro Abra... Sandro, Abraço, daqui a pouco professor. você já vai Grande poder ter a Sargentinho. oportunidade para falar com ele. Então, Luquinhas, Meu áudio tá obrigado pela legal participação. aí? Eu ando tendo uns problemas sem o fone de ouvido. Tá dando para Não, ouvir? tá dando para ouvir legal, tá Tá legal? tranquilo. Luquinhas, Beleza. obrigado pela participação, prazer. Pode se Joia. apresentar, o pessoal que não te conhece ainda vai ter oportunidade agora. Fica à vontade. Valeu. Obrigado, eu que agradeço. Como você falou, mais do que a gente trabalhar juntos, começamos não juntos, mas com uma trajetória bem semelhante, né? Mas mais do que isso, nós somos amigos, grandes amigos, padrinhos de casamento um do outro, sócios aí de um projeto que vai estourar logo logo aí, que nós não Se vamos Deus, falar muito, né? se Deus quiser.
Tô contando com isso. Então, para mim é muito bom, privilégio estar fazendo isso do seu lado, nesse seu projeto aí bacana demais. E tem muita gente seguindo e sofrendo com seus treininhos, né? Mas tá muito bacana. Bom, eu sou Lucas Benchimol, sou preparador físico, vim de uma formação em educação física na PUC de Campinas, sou de Campinas, me formei em 2005 e logo em seguida fui buscar especialização em treinamento desportivo. Antes disso eu passei, né, acho que como a maioria dos jovens, eu tentei jogar futebol, não, tentei, mas não tentei a fundo, né? Eu achava que eu queria muito, mas eu não queria tanto assim. Mais para frente a gente vai percebendo, né? Então, joguei um pouquinho categoria de base, essas coisas, mas era muito sério, mas sempre fui apaixonado, né, por futebol e, enfim, por esporte no geral. Então, depois que eu me formei, eu fui me especializar em treinamento desportivo, já visualizando trabalhar exatamente nessa área de alto rendimento e, se possível, no futebol. E eu consegui, num tempo relativamente curto, logo após eu já dessa especialização, inclusive por oportunidade que você me deu, né? Então, nessa fase aí, meu início foi num clube de empresários que a gente trabalhou junto, né? Não, de empresários não, D1 empresário, né? Que Uhum. ele tinha um projeto de preparar jogadores, deixarem jogadores que estavam sem clubes ou que ainda almejavam tentar um dia jogar profissional. Então, era um projeto para deixar eles prontos, preparados, com um nível muito melhor do que eles estariam se estivessem só treinando sozinhos, para eventualmente, quando ele conseguisse encaixar algum contrato em algum clube, esses jogadores estarem preparados. Então foi lá que eu comecei com você. Nesse momento você já tinha uma experiência, já tinha passado pela Ponte Preta, já estava no futebol há algum tempo. E foi ali que eu comecei a minha trajetória e vi que realmente era isso que eu queria fazer dali para frente. E aí, de novo, em grande parte, e aí eu saí desse clube de empresário para trabalhar no Guarani. Eu recebi um convite para ir para a categoria de base do Guarani, de Campinas. Fiquei pouco menos de um ano, acho que deu uns 10, 11 meses, no Sub-15 e auxiliando no Sub-20, na preparação física do Guarani. E nesse tempo, acho que quase 11 meses, foi quando você foi para a Coreia. E mais uma vez, mais uma oportunidade vinda de você, eu fui para a Ponte Preta para assumir o lugar que você estava deixando no Sub-17 da Ponte Preta. E aí de lá também foi bem, assim, foi bem explosivo, né? O trajeto foi bem Foi rápido. rápido. Eu fiquei 6 meses na base, acho que 4 meses no Sub-17. Passei rápido pelo Sub-20 numa Taça São Paulo e já fui convidado para ir para o profissional para cuidar da parte de transição, né? Dos atletas vindo de lesão para fazer o recondicionamento antes deles voltarem para o campo, né? Antes de receber a carga violenta aí de treino, né? Sem estar bem preparado, Uhum. que era um departamento que a Ponte não tinha na época. Os clubes, na verdade, naquela época ainda estavam começando essa parte, não tinha muito por aí, e era um desejo da Ponte, do preparador físico que trabalhava, que era o chefe do departamento do clube naquela época. Era um desejo, então ele me convidou para fazer isso. Então eu passei alguns anos nessa função. Quando depois eu assumi como auxiliar direto de campo, eu saí dessa função da transição, fiquei mais alguns anos. Então acho que foi mais ou menos proporcional
três funções diferentes na preparação física. Em 7 anos que eu fiquei lá, foram, eu acho que de 2 a 3 na transição, de 2 a 3 como auxiliar e 2 anos e pouquinho como chefe do departamento, como preparador físico principal no final da trajetória. Aí, com uma das trocas de comissão técnica, eu acabei saindo junto, espirrou para o meu lado também. E Normal. aí, eu até fui Highlander, né, pela maneira que eu cheguei no clube, Uhum. sem ser por alguém que estava lá dentro, né? Quem me colocou foi, não quem me colocou, né? Quem me indicou e me deu a oportunidade foi você que estava saindo e outra pessoa que estava lá que me apoiava também saiu muito rápido assim que eu entrei. Então eu fui Uhum. Foi com as fazendo uma próprias trajetória pernas. pelas próprias pernas e fui sempre sobrevivendo, né, a essas trocas, a esses e sendo promovido e tendo o trabalho reconhecido, né? Tive muita sorte e muito trabalho duro e competência, claro, né? Então, e aí foi, depois disso eu dei depois que eu saí da ponte, fica aquele período, né, de tem algumas propostas e você está meio em dúvida no que você quer, para onde você quer ir e tal. Eu acabei, e aí eu fui para o clube, para o Atibaia, trabalhar um tempo depois, exatamente com o Sandro Sargentin, que estava aí agora há pouco. Manda um abraço, que tinha acabado de trair a nossa profissão, né, Sandro? Virou Ele tinha treinador, acabado, né? Abandonou a preparação física. sempre foi uma referência na preparação É. física, gente que estava, e aí ele resolveu migrar, né, para ser treinador e me convidou para ir com ele para o Atibaia, que estava com um projeto também na época grande de querer coisas maiores aí num espaço curto de tempo. Lá eu fiquei um tempo e foi quando eu estava lá que eu recebi a proposta, que surgiu a oportunidade de eu vir para os Estados Unidos. Quando a gente estava trabalhando lá, surgiu um convite. Não foi nem um convite, né? Foi uma abertura de porta que Uhum. falou, tá na sua mão, se você quiser abraçar o projeto, tá com você. Pensa aí o que você quer fazer e eu resolvi abraçar, né? Foi uma mudança assim bem, acho que eu e minha esposa em dois, eu recebi essa proposta num dia, acho que em pouco menos de 3 meses a gente estava aqui de mudança. A gente vendeu tudo no Brasil e viemos embora. Que foi a princípio para trabalhar com tênis, né? Com tenista, para mudar de área, seguir na preparação física, mas com jogadores de tênis, o que na época também me atraiu muito por ser um desafio novo, né? Uma oportunidade nova de trabalhar com uma modalidade diferente, com exigências diferentes, que eu achei que seria muito rico e muito desafiador. Então, eu vim a princípio para isso, fiquei praticamente 2 anos, eu estou aqui há 3 anos e alguns meses. Fiquei praticamente 2 anos trabalhando só com tenistas numa academia de pessoas grandes aqui do mundo do tênis, e mas sempre com um ou outro projetinho de futebol, né? A gente não consegue desligar de jeito nenhum, né? Quem é apaixonado por futebol é difícil, né? A gente até tenta, mas a gente sempre se pega mergulhado de novo no futebol. Então, e aí já faz um ano e alguma coisa que eu voltei a atuar mais com futebol aqui. Na verdade, hoje está um pouco dividido. Eu diria que 50% com atletas de tênis ou outras modalidades, ou cidadãos comuns com personal trainer, ou futebol, atletas de futebol. Né? E estou aqui com o Sandro tá aí, eu estou vendo que o CBF School me pegou. Esse é um dos projetos que eu estou aqui hoje, é na escola de futebol da CBF de Boca Raton, que é a primeira escola da CBF fora do Brasil. Sandro é o meu parceiro, aí, o diretor de coaching,
meu parceiro no trabalho e virou um grande amigo e que eu respeito e admiro demais. Um abraço, Alessandro. E aí acho que é mais ou menos isso. E hoje eu estou com, além desse projeto da CBF, eu trabalho em mais um clube aqui hoje de futsal, um projeto de futsal, numa cidade próxima aqui. Continuo trabalhando com tenistas e outras modalidades. E agora eu entrei também no projeto de uma universidade aqui, a Florida National University, com para auxiliar também como uma consultoria e desenvolver o programa da preparação física do time de futebol da universidade. Então, Bacana, atualmente está nessas vertentes aí. legal. Então, com essa experiência que você teve aí nos Estados Unidos, dá para a gente bater um papo e você contar qual é a tua impressão, do que você vivenciou até agora, da principal diferença, o que você acha que muda do atleta ou da maneira que se conduz preparação física aqui no Brasil para a maneira que se conduz a preparação física aí nos Estados Unidos. Chega muita pergunta para mim aqui no Instagram, questionando, e quando eu divulguei que você ia participar, que você tinha essa experiência nos Estados Unidos, a maioria das perguntas foi em relação a esse assunto de como que são os treinos nos Estados Unidos. Essa é uma das curiosidades que o pessoal que acompanha o canal aqui tem. Então, se você puder contar um pouquinho qual que é a diferença, se é que existe alguma, você é uma pessoa indicada para poder responder. Legal. Quando eu falei da oportunidade que eu vi no tênis de ser enriquecedora, e realmente foi, também ela cabe muito bem nessa pergunta, porque me trouxe essa visão de trabalhar com desporto individual aqui, não coletivo, me mostrou exatamente um pouco dessa diferença da cultura americana aqui do treinamento, que é um pouco diferente da nossa. No sentido de, é claro que a preparação física hoje de qualquer esporte, seja coletivo ou individual, ela tem que ser direcionada para aquele atleta específico, né? O princípio da especificidade, da individualidade biológica tem cada dia mais e mais que ser respeitado. Mas aqui eles têm uma visão muito mais individual no esporte coletivo, né? Então eles procuram que esse desenvolvimento do atleta seja muito mais individualizado para ele e que ele consiga ser um atleta que conseguiria desenvolver uma função de atleta em outras modalidades, não só naquele esporte que ele joga, né? Claro que respeitando as mesmas demandas fisiológicas, e você não vai querer que um Usain Bolt seja um excelente maratonista, né? Não, não é isso, mas ele tem um estado, se não ótimo, mas pelo menos subótimo de condição física para ele suportar O que qualquer que quer que seja a seja. modalidade. Então, que ele tenha. Então, eles dão muito valor para alguns conceitos aqui, que no Brasil a gente estava, enquanto eu estava aí, a gente estava começando, não começando, já estavam implantados há algum tempo, mas ainda não tinha uma visibilidade muito grande ou ainda não se usava muito esses conceitos de análise de movimento, de atenção para mobilidade, de pré-ativação, de quadril e glúteos como sendo uma ferramenta essencial para qualquer movimento. Então, isso é uma coisa que aqui, aí no Brasil veio daqui, né, de uma cultura deles e que aqui já é instalada há muitos anos e há muitos e muitos anos. Então, eles dão muita ênfase para isso e que vem também da cultura deles do futebol americano, né, do futebol deles, não o nosso, que os caras são super atletas e tirando aqueles que são só os defensivos, né, que atuam única e exclusivamente para não deixar alguém passar, né, ele precisa de pouco ou quase nada de capacidade de correr e acelerar.
mas eles são todos super atletas, mesmo sem precisar daquela capacidade física, eles são extremamente treinados e na minha opinião, até super treinados em quesitos que não precisariam, mas é assim que eles encaram. Aqui é que você seja um super atleta em todos os momentos da sua carreira, independente do esporte que você vai fazer. Então, é muita ênfase para detalhes aqui, que acho que no Brasil eu não percebia, eu não vivenciava muito. A gente se preocupava em deixar o atleta pronto para jogar e ser um bom jogador de futebol, né? Atuar com qualidade, sem risco de se machucar e dar um bom rendimento para ele naquilo que ele pode render. Aqui já não é tanto, eles não têm tanto essa visão um pouco mais flexível, né? Vamos dizer, não tem essa. Você tem que ser um super atleta, tem que treinar que nem um louco, tem que ter um desempenho e se isso vai influenciar ou não na sua parte técnica e tal. Então é bem diferente do Brasil. E o futebol daqui, quem já teve oportunidade de assistir, é uma correria louca, desenfreada. Eles correm muito, são muito fortes, muito preparados e, como todo mundo sabe também, pouco menos técnicos, né? Tem menos qualidade do que os outros mercados, aí, o brasileiro, o europeu, até por investimento também, por não ter tanto dinheiro no esporte aqui, acaba não tendo atletas de tanta qualidade assim, mas eles compensam, ou eles acham, né, que estão compensando na parte física, porque é muito corrido, são muito fortes, batem muito, fechar espaços, ocupar posição o tempo inteirinho, não tem, vai para mim, eu vou esperar um pouquinho agora, não. Faz a sua função 110% do tempo e vamos embora. Eu brinco até que jogo aqui nos Estados Unidos é jogo duro, né? Duro de assistir, porque é, é uma correria louca, tromba, tromba e acontecer coisa bonita realmente é difícil, é um lance ou outro, porque a parte física é muito prevalente no jogo de futebol aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou, você foi falando, veio várias coisas na minha cabeça. Eu É. vou me prender, acho que aos pontos principais, porque o papo ia ser muito longo. Mas Aham. você estava falando desse conceito dos caras serem super atletas e se preocuparem demais com todas as valências físicas e com vários detalhes que interferem na performance. E aí tem a cultura do cara se cuidar por conta própria, vamos deixar assim de maneira mais simples para quem está entendendo, que não sei se no futebol acontece da mesma forma, mas naquela experiência que eu tive aí proporcionada por você para trabalhar com os tenistas, não diretamente junto com você, mas numa outra academia, que tinha uma estrutura fantástica com treinadores, preparadores físicos, os atletas moravam lá, comiam lá, estudavam lá, faziam tudo lá e ainda assim contratavam personal, um preparador físico externo para fazer algum tipo de trabalho a mais Era no IMG, né? no No, AMG. no centro de Pô, um treinamento fenômeno, um lugar fantástico com tudo. referência no mundo inteiro. Exato. Então, e aí eu fui lá para fazer preparação física para esses caras, que na teoria não precisariam fazer nada por fora, porque eles já têm tudo lá. Como que é essa cultura? Porque aqui no Brasil, o que acontece hoje, muitos atletas estão se ligando nessa parada, eles estão começando a se preparar nas férias, estão começando a dar atenção para a preparação física quando eles estão fora dos clubes, sem contrato ou em transição, sei lá. Mas quando eles não estão permanentemente dentro de um clube. E isso acontece quando eles estão dentro do clube, aí nos Estados Unidos. Conta essa diferença de cultura e como isso interfere na sua opinião, o que você acha que muda no contexto? Esse vem muito, um dos principais fatores para essa cultura daqui é a sazonalidade dos esportes daqui, né? Eles são todos
todos por temporada. Cada esporte é jogado numa temporada, de acordo com a estação do ano, geralmente, né? Os esportes mais de inverno, eles seguem no inverno, os de verão, então eles seguem mais ou menos as estações do ano ou a temporada pré-determinada. Então, dificilmente o esporte aqui dura o ano inteiro. O tênis é uma exceção, que é o ano inteiro, todo dia jogando e viajando, e é até bem, são um assunto para outra que é bem complicado de periodizar, exatamente por isso. Mas, ó, então, por exemplo, o futebol americano aqui, eu fico impressionado. A temporada começa no fim do ano, né? Eles têm 16 jogos. A temporada começa em agosto, setembro, se eu não estou enganado. E se você não se classificar para os playoffs, para a fase do mata-mata, os times que não classificam, em dezembro acabou a temporada. Então, assim, se você não for para frente, sua temporada vai durar 3 meses. Né? Então, eu falo que eles são gênios mesmo de conseguir um esporte que movimenta tanto dinheiro assim, muito dinheiro, o negócio é bilionário aqui, e para alguns times pode durar só 3 meses uma temporada. Então, assim, e se você for até o final, o time que chega na final termina em fevereiro. Então, eles têm essa cultura de ter um período muito grande do ano sem estar em atividade no clube, ou sem estar pelo menos no período competitivo. Então, eles precisam, todo mundo tem essa cultura de treinar por conta própria. Por exemplo, no verão, nos esportes que no verão eles estão em férias, todos eles têm a cultura de fazer o programa deles de verão de treinamento, de se preparar durante aqueles meses e para quando ele chegar de novo para a pré-temporada do clube, ele já está num nível de condicionamento decente, né, vamos dizer, para suportar e aí sim ele já começa no clube tendo feito 2 meses já de preparação ou 3 por conta própria, com treino com um profissional de confiança dele. Então isso está enraizado na cultura aqui de todos os esportes. Né? Então Isso, mesmo, não, pode oi, completar, pode completar. não, e aí então o futebol acaba que e no futebol que não é muito parecido a temporada com o restante dos esportes aqui, porque tem muito da a influência da cultura inglesa, né, europeia, eles acabaram também adquirindo essa cultura por estar enraizado aqui, eles quererem sempre melhorar e quererem estar no ápice da condição física, porque a competição é muito alta também, né, no quesito físico. A seleção natural vai acabar deixando ele de lado se ele não tiver num patamar muito grande, né? E isso, Então, isso, isso acontece quando eles estão no clube também? também, Eles fazem preparação física à parte, igual aqueles tenistas que eu tive oportunidade? sim, também. Eles fazem e, por exemplo, isso também no futebol veio, é um pouco da cultura do europeu, né? Que depois que começou a história das periodização tática, periodização sistêmica, então o preparador físico acaba tendo um papel no clube não secundário, mas é mais de cercar um monte de situações, né, para deixar ele preparado para se condicionar mais nos treinamentos técnicos do que com ele propriamente dito em treinamento físico. Então eles acabam adotando esse tipo de conduta aqui também, eles não veem outra alternativa, seja por realmente ele sentir que ele precisa de mais, ou por uma certa ansiedade que ele acha que ele não está, às vezes ele tá, né, não está jogando, está no banco, não está sendo relacionado, ele acha que ele vai precisar de mais, né? Então essa ansiedade acaba gerando isso, mas tá enraizado na cultura pela sazonalidade e também porque eles treinam muito e querem sempre mais treinar e se aprimorar fisicamente, porque realmente a mentalidade daqui de tentar ser super atleta o tempo inteiro. E
Bom, geralmente esse trabalho que eles fazem por fora acaba caindo em treinos de força, né? A maior Sim, parte das vezes. sim, E aí sim. entra a Exato. Que é o próxima que deixa a parte. desejar no clube, né? Porque É, eles acabam fazendo treinos metabólicos o tempo inteiro com bola e eles vão buscar treino de força por fora para suprir essa. só vou fazer um parêntese aqui, defender os preparadores físicos aqui no Brasil, porque a cultura do esporte aqui, você bem sabe disso, não tem uma cultura imediatista, né? Você não tem tempo para fazer quase nada a não ser preparar os caras para jogar o melhor que eles podem aquela partida que pode ser a última, né? Sim, Então, muitas vezes não dá tempo de se preocupar com alguns detalhes, que muito provavelmente aí o pessoal se preocupa porque eles não estão preocupados, talvez de maneira imediata com o resultado no próximo jogo, e sim com o resultado do trabalho como um todo, né? E mais uma perfeito. coisa que interfere é se você tem um atleta aqui no Brasil que faz algum tipo de trabalho por conta própria fora do clube, ele interfere diretamente no seu controle de carga. Você perde totalmente o controle. E se você pode perder o seu emprego no fim de semana seguinte, porque esse atleta se machuca, você vai ser o culpado por não ter o controle. Então, a cultura do esporte, a cultura do nosso país, Sim. trava o desenvolvimento de mecanismos de preparação física que acontecem na Europa e que acontecem nos Estados Unidos, no Canadá, com o hockey e tudo mais. É muito Então, profundo, é só uma. defendendo os Exatamente. preparadores físicos, porque depois parece que os caras não querem trabalhar, e muito pelo contrário. Não, não. Sei lá, 99%, para não falar 100% dos preparadores físicos que eu tive a oportunidade de trabalhar, pô, devoravam o trabalho, né? Queriam resolver quase todos E os eu não problemas, tô não só. só. Eu não. Eu tentei explicar, mas Sim, sim, sem dar minha opinião. E eu não quero sim. que você pergunte, porque eu não vou dar. Então, assim, eu não estou dizendo se eu concordo ou se eu não concordo com essa postura, com essa abordagem, mas Sim. é assim. Eu não, perfeito. Então, só para. Porque às vezes o pessoal tá assistindo e fala assim, pô, mas peraí. Lá os caras nos Estados Unidos, que você comentou do futebol americano, pô, os caras são super atletas, por que que no futebol de campo aqui no Brasil os caras não são? Então tem uns poréns aí que interferem Muitos, diretamente, porém, muito. que diretamente interferem nesse rolê todo. Enfim, aqui o Éder tá. O Éder trabalhou. Ah, você pegou o Éder na Atibaia? O Éder tá aqui? Ô, Você Éder, pegou, você pegou ele na peguei. Atibaia? Abraço, Éder. Como é que Ele tá? é filhão do Sandro, né? Ele Filho é do filhão do Sandro. Sandro. Aqui eu sempre falo muito, até na live, eu fiz uma live com o Leandro Spigolon, fisiologista do Corinthians. Ele comentou sobre prevenir lesão, pensando em melhorar a performance, ou seja, tipo, quanto mais super atleta você for, quanto mais preparado você estiver em todas as valências, em tese você tem menos chance de se machucar, né? E isso passa por treino de força, que você, igual a mim, gosta bastante. E Sim. aqui eu sempre falo, para todos os muitos vídeos que eu coloco, falo de preparação física, eu fico batendo na mesma tecla de força, força, força. Se você tiver alguma coisa que você escolha para treinar, vai na força que vai melhorar quase tudo. O resto você pode melhorar jogando, né? Mas a força você não melhora jogando. E aí vai uns conceitos totalmente diferentes, ou muito diferentes, do que a gente aplica aqui, do que o pessoal aplica aí nos Estados Unidos já há muito tempo. O Brasil está engatinhando ainda, eu acho. Sim. E se eu queria que você comentasse a diferença que você sentiu de metodologia de treino de força que você tentou e algumas você conseguiu, outras não aqui no Brasil, e o que você percebe aí nos Estados Unidos que já vem desde criança, né? Então, eu queria que você contasse como funciona essa diferença para quem está acompanhando. Para mim Essa é uma, é o principal diferença do rolê inteiro, eu acho que é essa questão. essa é uma outra grande diferença que também está enraizado na cultura aqui. O treino de força resistido, né? Seja lá
como ele seja, com qual tipo de implemento. Ele é, Só ele é para bem, falar explicar para o pessoal o que que é implemento, quer ficar à vontade? seja com elástico, com anilha, com barra, com kettlebell, com Qualquer acessório que você algum use tipo para de fazer força. sobrecarga extra que não, mesmo o peso corporal, né? Mas que seja com objetivo de ganho de força, ele é bem visto aqui. Eu não vou dizer por 100% das pessoas, porque tem uma resistência às vezes um pouco. Eu trabalhei muito com atletas jovens aqui. Alguns pais têm alguma resistência, ainda um preconceito contra o treino de força na juventude, mas Menor que aqui no Brasil? muito menor, porque aqui já, eu não sei aí, eu acho que sim, mas a Sociedade Americana de Pediatria aqui recomenda o treinamento de força, treinamento resistido a partir dos 11 anos de idade. Então, claro que feito da maneira correta, com o profissional correto, com a orientação O correta, treino de isso força ele pode ser é perigoso para redundante. qualquer pessoa, não Exato, só jovem, pode ser perigoso para adultos. Se não souber o que está exato. fazendo, vai se machucar. Então, os benefícios aqui são já conhecidos e reconhecidos há muito tempo, e eles gostam muito de treinar força, de fazer desde sempre, desde pequenos, e já são condicionados e acostumados a fazerem desde a base, desde o início. E como eu falei, como eles têm tempo para trabalhar, não estão preocupados com o rendimento, eles podem se preocupar com um monte de detalhezinho. Eles focam muito na qualidade do movimento, no aprendizado, na pedagogia de cada movimento, em levantamentos muito mais complexos que a gente aí, né, na época que a gente estava no futebol aí, quando a E até gente hoje é quase impossível. colocava movimentos a sigla em português, de De LPO, né? levantamento de peso olímpico, Esse, de levantamento de peso olímpico, aí é uma resistência do atleta, do clube, do de todo diretor, do mundo. treinador, de todo mundo. Além de demorar um ano para É ele isso que conseguir eu ia fazer um falar. movimento que ele deveria ter aprendido há muitos anos atrás no desenvolvimento, né? O que aqui eles aprendem, porque faz parte, mesmo que você não esteja em esporte de rendimento na sua juventude, você vai passar por isso na escola. É cultura, você tem, na educação física faz parte. O levantamento de peso, a aprendizagem de movimentos de exercício de força. Então é muito diferente essa cultura e eles chegam num alto rendimento com uma qualidade de movimento, um entendimento Muito alto. dos benefícios do treino de força muito grande, muito alto. Então fica fácil, né? Nesse momento fica fácil. O desafio de treino de força aqui é para jovens, porque aí é pedagógico, né? Porque você precisa ensinar. É aprendizado, é ensinar. Mas mesmo assim, eles estão querendo, né? Eles estão pedindo para aprender, os que têm interesse, né, no esporte. Então é muito diferente daí a cultura do treino de força e o tipo de treino também, né? E assim, eu tenho um vídeo aqui no canal gigante falando justamente sobre treinamento de força para jovem. Eu dou minha opinião, que eu acho que tem que fazer mesmo, obviamente sabendo o que está fazendo. É que às vezes falar treino de força para jovem, você falou aí de 11 anos de idade, a primeira coisa que vem na cabeça do pai ou de quem está ouvindo, treino de força é uma barra de 200 quilos nas costas de uma criança de 11 Exatamente. anos. É, E não necessariamente é. Pode ser um cabo de vassoura, né? Pode é, ser um cano de PVC que não pesa nada. E ainda assim vai ser um treino de força. Mas enfim. Então, a hora que você para pensar um segundinho sobre o problema, é um absurdo. Aqui no Brasil ainda está tão atrasado com relação ao treino de força para jovem e o quanto isso interfere na performance de atletas adultos, porque cai no que você falou, a curva de aprendizado para treino de força complexo é uma curva longa. O cara demora. E quanto mais velho, pior para aprender, né? Você vem com vários vícios, vários preconceitos. Você vai pegar um atleta com 28 anos num clube, você vai perder tempo ensinando ele a fazer um movimento de LPO
Não dá tempo, E nem cai adianta. naquilo que a gente falou, você vai demorar 6 meses para fazer o cara aprender o que ele está fazendo, para o exercício começar a fazer efeito, você já perdeu o emprego É, aqui no Brasil. Eu tive uma experiência na Coreia, que você mencionou no começo, a gente treinava no estádio do clube e tinha um programa de formação de atleta olímpico na minha cidade, atletas de atletismo, e desde criança, eu não sei a idade daquela molecada, mas provavelmente tinha criança menor do que 11 anos, já treinando o LPO, né, o levantamento de peso olímpico, fazendo os exercícios complexos, com barra que pesava 5 quilos, com barra que pesava 2 quilos, com um pedaço de cabo de vassoura e já aprendendo. Quer dizer, esse moleque, quando ele tiver 20 anos, ele já está pronto. Não tem que aprender mais nada, ele só tem que levantar peso e ficar mais forte, mais rápido, mais explosivo, mais o que for, ele só tem que né? ajustar a carga para o peso ótimo dele. O movimento ele já. E aqui a gente ainda fica discutindo se cadeira extensora é melhor do que agachamento, enfim. É, Então, a gente é muito atrasado, mas eu acho que não é atrasado por conta dos profissionais, e um pouco até, mas acho que a cultura cultura tem atrapalha muito. demais isso. Ainda tem muito senso comum, né? Coisas que as É, pessoas escutam e entra na cabeça e não adianta, ele não vai tirar. Pô, interrompe o crescimento, né? tem Por isso que ginasta é baixinho. a Pô, história, eu falo isso e da. o LeBron James não Então, cresceu, né? O LeBron James é, tem na força desde que então, ele assim, nasceu. eu Ele é falo gigantesco justamente. e tem mais de 2 metros de altura. Então, as coisas não são relacionadas O dessa Sandro tá maneira. falando que nunca discutiu isso. Nossa, O, nesse vídeo de treino de força para jovens, eu até comento, eu falo exatamente da ginástica, que é a história do ovo ou da galinha, né? Os é, ginastas, eles são pequenos porque eles são ginastas, ou eles só são ginastas porque eles são pequenos? exatamente. Né? É uma seleção natural do esporte ou eles ficaram baixinhos porque eles treinam ginástica? Eu acho que é a segunda opção, eu acho que é a seleção natural do esporte, mas enfim, Eu não acho que tem ninguém nunca vai certeza. provar isso, né? Não tem como você fazer É, mensurar isso, mas e aí, entrando nessa parte dos treinamentos, eu queria que você falasse um pouquinho dessa metodologia, o que se treina força, como que vocês fazem treino de força aí nos Estados Unidos, conta para o pessoal se vai para academia de musculação, igual se faz aqui no Brasil, não todo mundo, mas é, leva lá, faz cadeira extensora, cadeira flexora, exercícios na cadeirinha lá para treinar o adutor, porque o adutor é importante para aceleração, não, nem é tão importante para aceleração, mas faz a cadeira abdutora para trabalhar glúteo, que é importante para aceleração. Então, estou trabalhando o glúteo porque eu vou acelerar, mas ele está sentado num aparelho fazendo abdução e para acelerar não é bem isso que acontece. Mas, enfim, conta, eu não vou dar minha opinião, conta como que funcionam os treinamentos de força aí nos Estados Unidos, diferente daqui no Brasil, que você teve as duas vivências, eu acho legal para o pessoal que está assistindo, muito jogador que está treinando sozinho, quer fazer treino de força, contar um pouco dessa diferença e também dar um conselho, ó, falaram lá para fazer snatch, que é um exercício de levantamento de peso olímpico, para quem não conhece. Não é para sair fazendo, porque se não souber vai se machucar. Então, fala clean das and jerk é diferenças. mais fácil ainda. Nossa Senhora. Então, dá uma palhinha aí de como é a diferença básica das duas metodologias. E aí tem umas perguntas para você responder. Aqui é nitidamente dividido, sabe? É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem, uma coisa é o bodybuilding, que eles chamam de a nossa musculação convencional para ganho de estética, qualidade de vida, seja lá qual for o seu objetivo. E outra coisa é o lifting, que é o levantamento de peso, que é aí sim voltado para rendimento de alguma coisa, de algum esporte ou de alguma modalidade que você vai precisar de rendimento e competição. Então, no esporte aqui nem tem, as academias não têm máquina de musculação. Você vai das academias dos high school, do colégio, né, colegial, aí do Brasil, ensino médio, todas as academias dos centros de treinamento de universidades. Se vocês tiverem oportunidade, entra no Google, você consegue achar fotos dos centros de treinamento de rendimento aqui, você não vê máquina convencional.
não tem, né? E eu passei pela escola, universidade, muito menos no profissional. Não tem. As academias são montadas com um rack atrás do outro, né? Do lado do outro, de para barra e, e os outros equipamentos muito mais. Eu não gosto de falar a palavra funcional porque cai naquela, né, na velha definição de treinamento funcional. As pessoas acham que o Mas que foi distorcido aqui no Brasil, né? treinamento funcional é eu subir num bozu, né, fiquei sem equilíbrio, é treinamento funcional. É, foi bem distorcido, mas foi para vender, né? Isso, não é isso que eu estou dizendo mais funcional, que traduz mais o gesto mecânico da modalidade que Que você copia mais o faz, que o cara vai fazer no esporte, né? copia mais o que você vai fazer do esporte, a corrida, qualquer tipo de movimento, né? E não um exercício isolado que não tenha muita utilidade para algum gesto real, por isso a palavra funcional. Então, as academias não têm. É hack para agachamentos e suas diferentes variações, esses movimentos de levantamento olímpico, muitos cabos hoje, né? O treinamento de cabo está muito em alta, porque também ele é muito mais específico, te dá uma liberdade de movimento muito maior. Os aparelhos aí mais modernos de última geração, de isoinerciais, toda essa parte é muito mais que hoje o esporte daqui é peso livre, os equipamentos modernos, hoje esporte daqui esse é o treinamento de força moderno. O treinamento de força nosso de musculação convencional do Brasil não cabe aqui no esporte. Não, simplesmente é outra coisa para eles. Eles vão olhar e falar, não, isso aí é para bodybuilding, né? Que não tem problema nenhum, mas eles enxergam como para um outro objetivo, não para o rendimento. E, bom, uma coisa que precisa o pessoal entender, quem está acompanhando, essa diferenciação, que muitas vezes a gente acaba caindo, eu principalmente, mas aí eu quero explicar, em cair em uma certa contradição, porque você tem que analisar um pouquinho a sua realidade e o que você está apto a desenvolver. Então, Sim, eu prego que você tem que fazer para qualquer tipo de esporte, não só para jogar futebol, mas não importa o esporte que você vai fazer, peso, treinamento de força o mais complexo possível e tudo, obviamente, com peso livre. Aí entra essas histórias de cabo, esses equipamentos mais modernos, mas que você também não precisa deles. Se você tiver barra e peso, você faz tudo o que você sim. precisa. Isso é a evolução daquelas máquinas. Se tem É, uma máquina para usar hoje, são essas, mas a é. maioria é tudo feito em peso livre. E, e ainda assim que eu entenda, que eu pregue que tem que ser assim, esse seria o ideal, você tem que pensar um pouco no real, né? Muitos não estão prontos para fazer. Eu pego muito atleta treinando, mas muito atleta treinando fora de clube, que passa comigo, que treinou a vida inteira e não consegue fazer um agachamento. Não consegue fazer. Sim. Então não adianta esse cara. É o que a gente acabou de dizer, né? Aqui eles sabem que ele está pronto porque ele já está na cultura, ele vai ter feito já. Então, olha, você não consegue agachar, você não consegue fazer um deadlift, né, um levantamento terra, você não consegue fazer um agachamento com a barra na frente, piorou, né? Mais difícil ainda. Então você vai para a máquina. É, A hora que você aprender a fazer o agachamento, você faz o agachamento. Então, em muitos programas de treino que eu monto para atleta que me procura, você vê o histórico do atleta, às vezes dá até medo você prescrever algum tipo de exercício porque o cara não vai sim, saber fazer. tem que Então, aí começar você. pelo começo, Então, né? vamos. O que que tem aqui? Ah, o cara fez cadeira extensora e leg press a vida inteira. Então, continue fazendo, né? Até você ter a oportunidade de mudar esse padrão do cara, ensinar que talvez você não tenha nunca aqui no Brasil, muito raro. Eu vi alguns preparadores físicos de categoria de base tentando implementar, mas aí tinham que ter bastante tempo e bastante respaldo. Aí o cara sai do clube, o que chega novo não dá sequência, o cara perde o processo, e ainda assim que o cara faça na categoria de base um monte de exercício de levantamento de peso olímpico, no profissional vai ser difícil dar sequência. Então, é meio perdido, né? O É, processo ele se perde no tempo e acaba que não somando nada para o atleta. Por isso, a hora que você
para de progredir nessa metodologia, perde o sentido, né? sim, E isso não acontece aí, né? Hipótese nenhuma. não. É. Cai tudo no momento que você inicia, né? Se você inicia jovem, tudo fica muito mais fácil em todas as próximas etapas, né? O que aí no Brasil ainda precisa evoluir muito nesse quesito do treino de força ser implementado com qualidade desde cedo, né? Ô, Lucas, Mas só mais uma coisa que a gente não tocou também no ponto é a questão financeira, né? De condição também dos locais. Aqui eu estou falando, né, que toda escola tem, toda universidade tem, toda, né, mas eu sei completamente, eu entendo que o Brasil muitas vezes não tem porque não tem condição, não tem condição financeira das escolas, de universidades, o investimento é destinado para outras coisas e com razão, porque não tem, não adianta querer ter uma super estrutura e deixar a desejar em outras coisas. Então aqui também é muito mais preparado porque tem um pouco mais de organização e os orçamentos são melhores das organizações, né, que cuidam de esporte de base daqui. porque não existe o incentivo direto para quem não está em algum clube, né? Não tem, difícil encontrar projetos do governo ou do estado que incentivem, ou próprias universidades, escolas que tenham esse projeto de formação de atleta levado a sério, é muito raro. São pouquíssimos lugares que tem. E aí o cara só consegue ter acesso ao treinamento um pouco mais voltado para performance quando ele cai num clube, né? E Sim, aí volta para aquele problema lá atrás, né? O cara não tem tempo para trabalhar, ele está pensando em ganhar o jogo no dia seguinte, não está pensando na formação, enfim, é aquela longa história que a gente já está cansado de saber. Lucas, chegou mensagem aqui na live, o pessoal está assistindo, as perguntas de força que apareceu eu já passei para você. uhum. Se você Bacana, tiver ó. mais alguma consideração para fazer a respeito dessas diferenças. Ah, eu queria fazer uma pergunta que ficou para trás, dá tempo, a gente tem ainda uns 4, 5 minutos, que chegou para mim no Instagram e eu queria passar para você. Você percebe alguma diferença do jeito que o atleta, independente do esporte aí nos Estados Unidos, do jeito que ele encara a carreira dele, do jeito que ele encara a importância que a preparação física tem para ele no futuro como atleta, comparado com o atleta aqui no Brasil? Quanto que esses caras aí são mais focados ou são mais comprometidos, são mais profissionais, não de no profissional no ponto que eu falo de o cara encarar o corpo dele como uma ferramenta de trabalho mesmo, falar assim, meu, eu sou um atleta profissional, eu vivo disso, eu preciso estar bem preparado, não é só quando eu precisar, é todos os dias, porque eu não sei quando eu vou precisar, eu tenho que estar pronto sempre, eu tenho que estar mais forte sempre. Você consegue perceber alguma diferença na conduta? Sim, bastante. Eles são, cai um pouquinho no que a gente já falou antes também da cultura deles entenderem que desde cedo eles têm que estar preparados para algo que ainda vai chegar, né, na carreira, caso eles sigam essa carreira. E eles são muito focados em ter uma condição física superior para enfrentar a concorrência. Eles enxergam um pouco na frente, sabe? Eles olham um pouco mais. Pô, eu não quero encerrar minha carreira com 28, 29 anos, porque eu não me cuidei na época da universidade ou na época. E até pela concorrência ser muito alta também, aqui desde. Se o cara não for um fenômeno na universidade, né, ele não vai ser um profissional. Você tem aí aqui milhões e milhões de jogadores de várias modalidades que eram excelentes jogadores na universidade, mas não tem espaço nas ligas profissionais, né? Ele simplesmente não dá, não tem espaço para todo mundo e o cara não chega. Então, eles têm uma competitividade aqui muito alta desde muito cedo. Eu acho até exacerbada, é a minha opinião. Eu acho que a cultura do vencer aqui é muito grande desde muito cedo.
no futebol aqui, não só no futebol, né? Porque nós estamos falando de futebol, mas a cultura do esporte aqui não é o importante é competir desde cedo. Quando É você ganhar. é ganhar. Você tem que vencer e os clubes aqui, clubes de base, de categoria de base de futebol, eles são ranqueados pelas pessoas, né? Pelo boca a boca, tal clube é bom, tal clube é ruim e tal. Para base, se eu estou falando para crianças, a partir de 5 anos de idade, 5, 6, 7 até 17, eles têm como um clube bom ou ruim pelos resultados. Esse time foi campeão de tal coisa no sub-8, né? Então é um ótimo, pô, peraí, mas né, o que que eles fazem lá? Foram campeões por quê? Que tipo de criança tá lá? É uma cidade que tem mais crianças jogando, tem mais qualidade, então não é. Mas eles não querem nem saber. É ganhar, ganhar, tá enraizado na cultura. Então, e eles percebem desde muito cedo que para ganhar eles vão ter que ter um nível de performance muito alto. Então, quem quer ser competitivo precisa ser muito competitivo já desde muito cedo. Senão, quem não tem essa vontade, essa gana, essa mentalidade vencedora aqui, fica para trás no Vai esporte. ficar pro caminho. Vai procurar outra. Não adianta, ele pode ser um fenômeno que aí no Brasil tem muito, né? É isso que eu ia falar. Aqui ainda Tem dá, né? muita qualidade, aí o brasileiro é abençoado, todo mundo chuta um coco, uma bola de meia, uma pinha no chão, qualquer coisa desde criança, é futebol e futebol. Então não tem como, vai ter muito talento o tempo inteiro, não vai parar de ter. E às vezes a competição e a preparação física, mental, técnica, psicológica, suporte emocional, nutricional, todo outro suporte aí do Brasil não se compara com o que ele tem aqui, né, desde pequeno, por uma série de fatores. Então, o talentoso aí no Brasil, ele acaba chegando lá mesmo sem essas outras vertentes. O talentoso daqui, dificilmente ele chega lá sem ele ser um fenômeno também na parte física. Então, Talvez aí porque eles comecem a dar mais importância ainda, né? Porque já sabem que se não se dedicarem, se não forem super atletas, não vão chegar, né? E aqui dá. Aqui é, dá. é. A gente vê. Luquinhas, É. pode completar. Não, não, não. Pode, manda bala. Não, eu ia, porque a gente só tem mais 3 minutos, já que Então, daqui a pouco vai começar o. Não, não tem mais perguntas. Você legal. pode terminar que eu ia só me despedir, mas pode concluir. É. Não, era só que a gente vê essa mentalidade vencedora que eu digo não é, eu estou falando no esporte, né? Que eles já são, assim, aqui a vida é muito mais fácil, né? Você vai falar, pô, também é fácil falar, né? A estrutura que eles têm aí. Então, a vida que o brasileiro tem que encarar desde cedo o vencedor para mim é o brasileiro, né? Não é o americano. O brasileiro que chega lá é porque esse é o vencedor, né? Então, mas a cabeça da competição aqui, como todo mundo, né? Não é todo mundo, mas é um país com muito mais oportunidade para um número muito maior de pessoas do que no Brasil. Também tem pobreza, também tem uma série de problemas, mas tem mais oportunidade. Então, eles acabam criando essa mentalidade de vencer e vencer, porque estão todos na mesma situação, né? Não é que, pô, aí no Brasil é o prato de comida, né, cara? Não tem, vencer no esporte é a chance dele ser alguma coisa e ajudar a família dele que ele está vendo todo o sofrimento desde cedo, né? Aqui não, aqui eles têm outras opções, eles estão, mesmo se dedicando ao esporte, eles estão estudando sempre em paralelo, sempre estão na universidade, sempre se preparando para uma outra opção de carreira. Então, quem vence aqui é porque quer vencer naquele esporte mesmo. E opção ele tem É porque ele quer, várias, nem sempre porque ele várias precisa, para né? escolher. É. Ó, o Sandro Sargentin tá te dando parabéns aqui, excelente live.
falou que estava com saudade de você, quer fazer um churrasco. Eu vou no churrasco, você não vai. Assim que Sandrão, acabar vamos a quarentena. fazer aqui. Vamos Eu fazer aqui vou. o churrasco. Até, ó, até arranquei o fone aqui, que eu gosto pouco de churrasco. Um abraço, Assim que, Sandro. assim que Foi acabar a legal. Eu quarentena, também eu vou entrei, fazer, sou, eu sou vou fazer o novo no seguinte. Instagram, né? Foi muito legal entrar e ter contato de novo com grandes amigos aí que eu sinto falta. Abração, Eu, Sandro. eu vou fazer o seguinte, eu vou no churrasco aí em Miami e vou no churrasco lá em São Paulo na Moca. Vou nos dois e a gente faz ao vivo, beleza? Assim, Luquinhas, boa. obrigado, foi um prazer, foi muito bacana. Acho que Valeu. agregou muito conteúdo para quem pôde participar, de entender essa diferença que tem de treinamento. Cara, sempre que precisar, estou às ordens, sabe disso. Se quiser participar mais alguma vez, só avisar. Beijo na família, beijo no Luquinha Júnior. Cadê ele? Tá acordado? Tá Não. grande, tá nada, já foi pro berço. Já foi? Aqui também Daqui a já pouco foi. tá maior que eu já. Tá um tourinho, vai virar atleta, né? É um monstro. Não sei do que, mas alguma coisa ele vai ser Ah, bom. velho. Ele vai ser Vamos grande. botar. Não, vai ter que botar ele para virar alguma coisa, não vai ficar É, só estudando, não. não. Cara, obrigado de Valeu. novo. Foi um prazer. Obrigado. Até a próxima, Luquinha. Eu que Valeu. Se cuida. agradeço. Obrigado, Ah, abração. O Éder, acho que dá tempo. O Éder tá mandando um abraço. Ó, o Falou Éder. que o Éder Silva falou que aprendeu bastante. Agradeceu a oportunidade de ter trabalhado com você. E o Luiz Valeu, Fernando Éder. também tá Abração, mandando um velho. abraço, Lu. Você é um atleta exemplar também. Você é um cara